Primeira Crônicas, capítulo 26. Estas eram as turmas dos porteiros. Dos coroaitas havia Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jadiniel, o quarto, Elão, o quinto, Jeuanã, o sexto, e Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Netanel, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, pois Deus o havia abençoado. Semaías, seu filho, teve filhos que foram cabeças das suas casas paternas, pois eram homens fortes e capazes. Os filhos de Semaías foram Otni, Refael, Obed e Elzabade. E os irmãos dele, Eliú e Semaquias, também eram homens capazes. Todos esses eram filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, eram homens capazes e qualificados para o serviço. Havia 62 de Obed-edom. Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens capazes. E os filhos de Osa, dos filhos de Merari, foram Sinri, o cabeça, embora ele não fosse o primogênito, seu pai o designou como cabeça, e Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e os irmãos de Osa foram 13. Os cabeças dessas turmas de porteiros tinham deveres a cumprir no serviço da casa de Jeová, assim como os seus irmãos. Lançaram então sorte entre as casas paternas, tanto as pequenas como as grandes, para determinar quem ficaria em cada portão. A sorte referente ao lado leste caiu para Selemias. Então lançaram sortes para seu filho Zacarias, um sábio conselheiro, e ele recebeu o lado norte. Obed-edom ficou com o lado sul, e os seus filhos foram designados para os depósitos. Supim e Osa ficaram com o lado oeste, perto do portão Salequete, junto à estrada que sobe. Um grupo de guardas ficava ao lado de outro grupo de guardas. Havia 6 levitas ao leste, e diariamente havia 4 levitas ao norte e 4 ao sul. Nos depósitos ficavam 2 guardas perto de outros 2. No pórtico, ao oeste, havia 4 levitas junto à estrada e 2 junto ao pórtico. Essas eram as turmas dos porteiros, dos filhos dos coroaitas e dos meraritas. Dentre os levitas, Aías estava encarregado dos tesouros da casa do verdadeiro Deus e dos tesouros das coisas tornadas sagradas. Os filhos de Ladã. Dos filhos dos gersonitas que descendiam de Ladã, os cabeças das casas paternas de Ladã, o gersonita, havia Jeieli e os filhos de Jeieli, Zetão e o seu irmão Joel. Eles estavam encarregados dos tesouros da casa de Jeová. Dentre os Anramitas, Izaritas, Hebronitas e Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, estava encarregado dos depósitos. Quanto aos seus irmãos de Eliezer, havia Reabias, seu filho, Jesaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicri, seu filho, e Selomote, seu filho. Esse Selomote e seus irmãos estavam encarregados de todos os tesouros das coisas tornadas sagradas, as quais o rei Davi, os cabeças das casas paternas, os chefes de 1000, os chefes de 100 e os chefes do exército tinham tornado sagradas. Eles tinham tornado sagradas parte dos despojos de guerra para a manutenção da casa de Jeová. Havia também tudo o que Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tinham tornado sagrado. Tudo que alguém tornasse sagrado, ficava aos cuidados de Selomite e dos seus irmãos. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram designados para as tarefas administrativas externas, como oficiais e como juízes sobre Israel. Dos Hebronitas, havia Asabias e seus irmãos, 1.700 homens capazes. Eles tinham a seu cargo a administração de Israel na região ao oeste do Jordão, no que se refere a todo o serviço de Jeová e ao serviço do rei.
Os Hebronitas, Gerias era o cabeça dos Hebronitas de acordo com a linhagem da casa paterna deles. No 40º ano do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa, e foram encontrados entre eles homens fortes e capazes em Jazer, na terra de Gileade. Seus irmãos eram 2.700 homens capazes, cabeças das casas paternas, de modo que o rei Davi lhe deu autoridade sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo dos Manassitas, para cuidar de todos os assuntos referentes ao verdadeiro Deus e referentes ao rei.